Meus amigos, demorou, mas veio, viu? O título de Fernando Diniz e 100% do jeito que ele imaginava. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? É o Bruno Formiga na área e nada mais. A partir daqui você faz o que você bem entender, inclusive nada. Seguinte, antes do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, meu parceiro Mário Grilo, que inclusive é responsável pelos programas lá na TNT Esportes e está na casa há muito tempo, ele tinha falado, não há outra maneira do Fluminense ser campeão que não seja, obviamente, revertendo a desvantagem do Flamengo no primeiro jogo, e isso só aconteceria, segundo ele, com o Fluminense esculachando o Flamengo. Então, qual o resumo da ópera? Para o Fluminense ser campeão, ele teria de jogar muito e amassar o Flamengo. E o Flamengo, para perder o título, necessariamente ia ficar na roda. Era muito difícil imaginar, e aí eu acho que ele está coberto de razão, o Fluminense sendo campeão num jogo morno, resultadista, sabe, fazendo o básico para de repente reverter a vantagem, ganhar ali nos pênaltis. Isso até podia acontecer, mas não tem sido muito e não é a cara do Fluminense do Fernando Diniz. Esse time tem uma forma, tem um método, tem um caminho que é rigorosamente traçado e obedecido. E aí, quando a gente fala disso, dá a impressão que a gente está falando do ambiente militarizado, cheio de regras, em que você tem pouco espaço para a criatividade. O Fernando Diniz é um cara altamente pilhado, que cobra muito os seus jogadores, né? Os treinos agora começam a ser abertos e casa com os relatos de quem já passou sob o comando do Fernando Diniz, assim, que são treinos muito intensos, de muita cobrança, com momentos até que, para quem não está acostumado, se assusta. E isso vai para o campo, mas vai de uma maneira fluida, leve, criativa, porque é exatamente assim que o Diniz quer que os seus times joguem. E esse Fluminense joga assim. É o melhor e mais consistente, mais equilibrado trabalho do Fernando Diniz na sua carreira. Por mais que ele já tenha tido bons momentos em outros lugares, inclusive no São Paulo, que eu entendo alguns torcedores ou muitos não têm muita saudade, outros têm, é uma relação um pouco conflituosa, mas é fato que o Fernando Diniz levou o São Paulo a uma liderança de campeonato brasileiro, com alguns momentos muito bons, levou longe em outras competições, acabou eliminado cedo em outras, mas no Fluminense, e a primeira passagem dele no Fluminense, por mais que os resultados não acompanhassem a forma como o time jogava, muito torcedor, desde que o Diniz saiu, falava, putz, eu queria ele de volta, a gente deveria estar com o Diniz até hoje, e o Diniz voltou e faz um trabalho maravilhoso, inclusive com números do SofaScore, levantando esses 60 jogos de retorno ao Fluminense, com um aproveitamento de quase 70%, 119 gols marcados, 57 sofridos, posse de bola na média de 61%, então você tem uma dominância na forma de jogar e um título, né? E aqui eu não estou considerando a Taça Guanabara, porque, enfim, por mais que tenha sido muito comemorada ali, simbolicamente foi muito importante para o Diniz, mas a gente sabe que a Taça Guanabara hoje tem um outro lugar, né, na história do futebol carioca. Então, agora, campeão do Campeonato Carioca, o Diniz tem o seu primeiro título e acho que coloca uma taça junto com as ótimas ideias e a ótima aplicação dessas ideias. O Fluminense do Fernando Diniz, de novo, assim como as ideias do Diniz, que são criativas, são fluidas, que são intensas, o time dele joga assim. O time do Diniz preza pela liberdade criativa dos seus jogadores, pela aproximação dos seus melhores elementos, por um time que tenta envolver o adversário através dessa fluidez. E agora, com os jogadores que tem, as características que tem, e o Cano na fase que tem, né? São 14 jogos no ano e 18 gols, repetindo por enquanto, e até com uma potencial melhora do que fez ano passado. Esse poder de decisão absurdo, essa máquina de fazer gols, eu acho que ele encontrou nessa galera, né, jogadores muito bons de lado, um Ganso que está sempre próximo da bola, fazendo o jogo fluir ao seu ritmo, dando esse equilíbrio de qualidade de passe sempre próximo da bola, então vai fazendo o time evoluir sempre com uma estética muito legal.
E tudo isso desafoga num Cano que tem decidido e não tem desperdiçado chances. O problema do Diniz, ou dos times do Fernando Diniz, em alguns momentos, era sacramentar e matar o volume de jogo. Inclusive, o jogo em que ele é demitido a primeira vez do Fluminense, salvo engano, é uma derrota para o Avaí, em que o time tem um volume impressionante de posse, de chance, mas não consegue matar o jogo, e o Avaí, com uma chance, faz 1-0 no Maracanã, e aí fica insustentável a sequência do trabalho do Fernando Diniz. De lá para cá, os times do Diniz, incluindo o São Paulo, eles ficaram defensivamente mais equilibrados. Acho que o Diniz entendeu e aperfeiçoou a forma de fazer pressão na bola e tem matado mais os jogos. No Fluminense, ele encontrou talvez o ambiente perfeito para isso. Jogadores de lado muito intensos, jogadores de meio com intensidade de diminuir espaço, mas com enorme qualidade de circular e construir. Acho que o André é o símbolo dessa figura, né? Zagueiros com bom posicionamento e boa saída de bola, bons no jogo aéreo, por mais que você tenha algumas oscilações. O Nino, por exemplo, em alguns momentos tem uns altos e baixos, mas é um zagueiro fantástico. Ele agora ganha um lateral raríssimo, como o Marcelo, e ele já tinha transformado ou conseguido tirar do lado esquerdo do Fluminense coisas maravilhosas. Tem o Samuel Xavier, que é um lateral muito correto pelo lado direito, fazendo o corredor de maneira maravilhosa. Então, talvez no Fluminense você tenha as condições ideais de temperatura e pressão para o Diniz executar o até aqui melhor trabalho da carreira. E não recuando um fio do que ele acredita, aperfeiçoando, óbvio, pontos, questões, mas o modelo de jogo segue exatamente o mesmo, o modelo e método de treinamento segue rigorosamente o mesmo. O Diniz acredita muito nas pessoas, assim, é um líder fantástico, e é um cara que não vai recuar nada, mas absolutamente nada do que ele acredita. Tudo foi muito exagerado em cima do Fernando Diniz desde o início, principalmente as críticas de torcidas adversárias, das torcidas, às vezes, por onde ele passava. E eu nunca entendi muito bem. Eu acho que exaltar o Diniz não era um exagero, porque num mar de ideias pasteurizadas ali e meio padrões, você teve no Diniz uma coisa diferente. Quando começou a chegar, por exemplo, Jesus, depois Abel e Sampaoli, a gente meio que começou a ver vários técnicos aqui estrangeiros e com um pouco do DNA de futebol europeu, por mais que o Sampaoli seja argentino e outros sul-americanos estivessem aqui, mas aplicando ideias que eram fundamentalmente muito bem executadas na Europa. Talvez a gente tenha começado a ver um jogo moderno e bem feito, e o Diniz ficou um pouco assim, putz, o que ele fazia de inovação, eu estou vendo outros caras fazendo, por mais que fossem execuções e modelos diferentes, mas tinha alguma estética ali interessante, principalmente no time do Jesus, acho que no time do Sampaoli, e outros tiveram momentos. O Abel acho que é outro lugar. Só que o tempo foi passando, os técnicos vinham, saíam, embora o Diniz se mantinha ali. E quando voltou a discussão de, putz, quem hoje é o nosso melhor treinador, mas brasileiro? Quem é o cara que pode representar a nossa escola ou resgatar um pouco do que a gente acredita e tal? Eu acho que passaram a olhar de novo para o Fernando Diniz, porque o Cuca sofreu desgastes, o Renato sofreu desgastes, o Rogério sofreu desgastes, os treinadores da velha guarda também sofreram os desgastes, e o Fernando Diniz se manteve ali, num lugar muito particular. E o que ele tem conseguido entregar com o Fluminense, eu acho que fez reabrir os olhos de muita gente para o quão especial é a maneira como o Diniz pensa futebol, executa futebol e trata futebol. Ele tem um respeito ao jogo enorme, um respeito ao esporte enorme, uma intensidade, uma paixão pelo esporte também enormes, e eu acho que tudo isso vai para os seus times, e principalmente no Fluminense, que, repito, é a melhor obra que ele tem até aqui. E para encerrar o vídeo, eu usei dados do SofaScore aqui e convido você a instalar o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real, 100% de graça. O SofaScore é o mais antigo e fiel parceiro deste canal, um dos primeiros, inclusive, a acreditar no trabalho que é feito aqui,
Portanto, baixe o SofaScore, você acompanha os resultados em tempo real, acompanha os seus jogadores e campeonatos preferidos, faz comparações entre jogadores, entre times e entre campeonatos, se quiser, acompanha a tabela, fica ligado na agenda e, obviamente, quando está rolando os jogos, muitas vezes, inclusive, a notificação de gol vem primeiro no SofaScore, beleza? Então, o link está na descrição do vídeo. Você que chegou até aqui, muito obrigado e parabéns, né, pela paciência. Aproveita e baixa o aplicativo lá, clica, é de graça. Valeu? Então, recado dado, análise feita, é nóis. Fluminense, campeão carioca, com todos os méritos, goleando o Flamengo, botando o time na roda, não dando chances ao Flamengo em momento nenhum. E como diria Mário Grilo, era a única forma de o Fluminense ser campeão, porque é a forma como o Fernando Diniz acredita. Então, assim, é muito difícil ver o Fluminense fazer um jogo burocrático, um jogo ok, ou apenas o jogo necessário. O Diniz, ele vai além disso, né? Ele estica muito mais o limite e está mostrando que o Fluminense pode muito mais até aqui. Então, assim, é bom ficar de olho no Fluminense na temporada. Por mais que eu já tenha dito, e acho que isso é uma questão para jogos mais agudos lá na frente, para mim, é importante entender a distribuição de responsabilidades na hora de decidir, quando eventualmente, ou por suspensão, ou por lesão, ou porque foi bem marcado, quando o Cano não conseguir decidir jogos para o Fluminense, eu acho que vai ser importante que outros caras assumam esse papel para que o Fluminense dê esse salto de prateleira ou esse salto de desempenho, de resultado para disputar coisas maiores. Ele pode ser campeão brasileiro, ele pode ser campeão da Copa do Brasil, ele pode ser campeão da Libertadores, e eu acho que para isso ele vai precisar aí de outros jogadores entregando gols decisivos em momentos agudos. É só esse o ponto, porque eu acho que essa discussão ela invalida zero o quão especial tem sido o trabalho do Diniz, só que acho que está muito canalizado no Cano. Isso é ótimo, obviamente, ter um cara como o Cano com 18 gols em 14 jogos. Só que assim, o vice-artilheiro do Fluminense tem 2 gols, né? É uma diferença bem, bem grande. Então, acho que para momentos ali mais agudos da temporada, até porque o Cano, temporada passada, ficou muito pouco fora, né? Isso é um mérito gigantesco para um cara tão experiente e tão fundamental. Mas, eventualmente, numa temporada com um calendário que, se o Fluminense for até o fim, quase todas as competições, e tem bola para isso, vai ser uma temporada desgastante. Eu acho que vai ser preciso, quando eventualmente o Cano não conseguir decidir ou não puder decidir, outros jogadores conseguirem. Porque aí pode voltar aquela questão do time do Diniz que produzia e não conseguia matar os jogos. Será que, se tirar o Cano dessa equação, você volta àquele cenário? Eu acho que hoje o elenco do Fluminense tem peças para isso. Eu acho que o Diniz tem ideias para sair dessa arapuca, mas isso pode ser um problema. Pode ser. Hoje não é. Pode vir a ser. Mas só o tempo dirá, obviamente. Mas é muito legal ver o Diniz conquistando e vibrando muito com o seu primeiro título, porque, cara, merece muito, assim. Eu sou muito fã do Diniz e acho muito legal quando você tem coroado um trabalho que é altamente passional, mas é extremamente racional também, né? Ele tem ideias, ele tem muito amor pelo aquilo que ele faz e a aplicação ela é contagiante, né? Tanto que os jogadores seguem muito o que o Diniz fala. É um líder nato e um cara que é diferente. Tamo junto.